Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio da nossa série do Zero ao Gain no canal Ponto de Entrada, tá, pessoal? O mercado abriu aí tem 20 minutos, tá? A gente já marcou as nossas regiões aí de ontem. 0,99, isso aqui pode ser uma defesa na VWAP, tá? Vamos ver, eu queria que ele viesse mais embaixo, que tocasse a VWAP, mas de qualquer forma aí é um ponto que pode ser que ele suba. Ele está trabalhando acima do ajuste, ele já teve uma defesa, tá, no ajuste, então a gente pode usar o ajuste aí como suporte também, tá? Vamos ver como é que vai ser. 4 segundos aí para fechar esse candle. Fechou. Tem nada para cima rastreado aí. Tem o fechamento de ontem aqui, mas está na mesma região do ajuste. Ele não fez nenhum teste acima do ajuste por enquanto, pessoal, então fica muito complicado da gente operar esse rompimento, tá? Eu quero que ele volte aí para testar essa região novamente. Ó, nesse momento aqui a gente está com 2 pontos acima do ajuste. Vamos lá, pessoal, a gente está vindo de uma série aí que é do Zero ao Gain, onde eu estou aprovando uma conta júnior da Euro Invest, tá? É uma conta que me dá direito a operar 12 contratos, 12 mini contratos de dólar ou de índice, né? Onde eu tenho que fazer primeiro uma aprovação, que a gente já fez essa aprovação, tá? Que foi R$ 1.400. A gente fez isso em 2 dias, só que a gente teve que operar 5. Então a gente terminou com 2.600 aí, tá? Só que já tinha contado, né? Só que eu tinha que cumprir os 5 dias, 5 dias de operação, certo? Então aí a gente passa por um simulador patrocinado, onde você pode ganhar ou não, tá? No meu caso é ou não. Por quê? Porque eu caí no conto da carochinha. O que seria o conto da carochinha, pessoal? Ó, ele vai tocar agora no ajuste. Eu quero ver como vai ser como vai se comportar o preço aí, tá? E dependendo, a gente vai entrar numa compra, pessoal. Enfim, a gente está há 4 dias operando, tá? E esses 4 dias a gente está com um saldo positivo aí de 900 e poucos reais. A gente tem que atingir 1.050. Então hoje a nossa meta aí vai ser $200, R$ 200 no máximo, tá? Para fazer só o mínimo, por quê? Porque a gente não passa com o resultado para frente, pessoal. Tá? O que passar de 1.050 é perdido. Então, só prestar atenção aqui no... Ó, entrei comprado, pessoal, com 5 contratos. O meu alvo aqui vai ser de... O meu alvo aqui
vai ser de R$200 só para cumprir tabela, tá? Meu stop está posicionado abaixo da resistência, tá? Eu preciso que esse candle vá para cima. A partir de R$100 a gente já protege o trade, tá, pessoal? Eu entrei na defesa aí no ajuste. O comprador precisa aparecer aí, senão a gente está sozinho no trade. Eu não gosto de estar sozinho no trade, tá? O comprador tem que aparecer. O comprador não aparecer, o preço vai voltar, pessoal. Vou buscar aí 5 pontos de gain contra 5 pontos de loss, tá? Ó, o preço está sambando muito na nossa cara, pessoal. Isso não é um bom sinal, tá? Não é um bom sinal. Então eu já vou proteger esse trade aqui, ó. Por quê? Porque ele está demorando muito aí. Ó, tô te falando. Esperar um segundo teste, se ele for, paciência. A gente entrou primeira operação aí. Protegemos pensando que ele possa vir fazer um segundo teste. E aí eu quero avaliar esse segundo teste, tá? Vou esperar passar esse momentinho aqui, que aí eu falo para vocês qual que é a nossa real situations. Real situations. Pode ser que daqui ele vá, mas eu ainda espero um segundo teste. Ó, a gente está falando aqui de 1,9. Ó, exatamente esse que a gente quer ver, pessoal. Ele vir no ajuste de novo, fazer um toque e receber uma pancada para cima, e a gente entra comprado com o reteste, o segundo teste, aí é mais seguro, né? Ó, vamos ver como é que ele vai se portar, faltando 11 segundos. Vai. Queria ter visto ele vir um pouquinho para baixo para testar o ajuste, pessoal. Não vi o calendário econômico ainda. Eu não gosto de ficar muito tempo no trade, o trade não desenrolar não, tá, pessoal? Então assim, o ideal é que você entre na operação balizado nos seus conceitos, né, e esse trade flua. Se ele não fluiu,
quer dizer que você está errado totalmente? Não. Mas pode dizer que você tem antecipado a operação. E é aí que mora o perigo do negócio. Antecipar a operação. Tá? Ó, dá uma lateralizada. Eu preciso de mais um teste aí no ajuste. Esse ponto aí no 39,22, que seria uma resistência, ele passa a ser um suporte, né? A partir do momento que ele toma aí dois testes e o comprador defende, ele passa a ser um suporte para a gente, tá? Mas até agora o vendedor está operando mais do que o comprador, tá? Eu preciso ver esse comprador chegar. Ó, o TT pintando de verde. Vai ser a mercado, pessoal. Por quê? Porque eu quero pegar, ó, vamos ver, quero ver como que ele vai se portar a partir daí. Ó, esse daí é um momento importante pra gente, viu, pessoal? Esse é um segundo teste. Comprei, acreditei que esse preço vai subir, tá? Ó, antecipação de operação, pessoal. Eu não deixei o candle fechar, tá? Ele fechou acima do ajuste, mas abaixo do nosso preço de entrada. Isso é um problema. Porque ele pode vir buscar preço menor, tá? É um teste? É, mas não foi do jeito que eu queria, ó. Olha lá, ó. Antecipar a operação é o grande problema do trader, pessoal. O mercado é soberano. O mercado é soberano, pessoal. O que ele quiser fazer, ele vai fazer com você. Então não antecipe operações. Porque senão você fica vendido, vira passageiro da agonia. Pode estar testando por baixo agora. Chegou na região aí próximo a VWAP, tá? Ó, deixa eu ver o calendário econômico agora aqui, pessoal. O que tem para agora? 10h30, 2 estrelas nos Estados Unidos. Aí, ó. Vamos tomar no rabo agora. Gostoso. Se esse candle virar para vendedor, pessoal, é ferro, tá? Na boneca. Aí eu saio do trade aqui, ó. Errou, pessoal. Saia o quanto antes. Errou, saia o quanto antes.
para você se manter vivo para o próximo trade, tá? Seja humilde. Errou, saia do trade o quanto antes. O quanto antes. Saia do trade o quanto antes. Errou, saia do trade o quanto antes. Quando te der oportunidade, saia do trade. Eu errei, antecipei a operação, então eu estou errado, eu tenho que sair dele perdendo o mínimo possível, tá? Assuma seu erro e tenha a oportunidade de consertar seu resultado lá na frente, tá bom? Ó, o comprador não aparece, cara. Fez um blended candle aí, mas não deu continuidade no processo. Olha aí, ó. Pode ser que tenha sido um teste por baixo do ajuste, tá, pessoal? E agora vai subir. Eu vou colocar só R$200 aqui para não deixar, ô filha da puta, para não deixar margem à toa para os caras, entendeu? Porque não vale a pena. Tá no nosso preço de entrada aí, pessoal. Preciso que esse preço suba. Comprador apareça aí. Pelo que tudo indica, pessoal, esse preço vai cair, tá? Ele não está conseguindo romper o topo anterior. Só que se eu quero ter a possibilidade de pegar o meu alvo, eu não posso interromper ela aqui. Por quê? Porque o ponto de entrada seria esse aqui, ó, tá? Eu estou um pouquinho acima do meu ponto de entrada, meio ponto do meu ponto de entrada, então assim, não estou fora da operação totalmente. O stop está posicionado no lugar correto, tá? Porém, todavia, entretanto, o comprador não quer aparecer. E o que ele está me dizendo no mercado aqui, ó? Eu não estou conseguindo ir para cima. Então, quando tem dificuldade demais de ir para cima, eu vou para baixo. O mercado não quer saber se você tem boleto para pagar, filho para criar. Ele só quer saber o seguinte: tá difícil de ir para cima? Vou para baixo. Simples assim. Simples assim, pessoal. Aí você escolhe ou fica no trade e tenta buscar o seu alvo, tá, de gain, ou posiciona seu stop de maneira técnica dentro do seu gerenciamento de risco, tá? E aí aguarda, tá? Aguarda para ver se o trade vai andar. É isso, simples assim. Ó, R$100 conforme o prometido. Eu vou agora nesse momento puxar o nosso relatório de performance aqui, tá? Nesse momento a gente está com 1089. Eu preciso um pouquinho mais para bater a meta da mesa, tá? Então vou deixar pegar o alvo lá, esperar esse segundo candle aí. Por quê? Porque a gente tem a despesinha
de emolumentos, né, da B3. Ó, nesse momento aí a gente está com esse R$125. Ou ele tira no gain ou ele tira no gain também, tá? A gente não perde mais essa operação. Preciso que ele vá para cima um pouquinho para deixar uma margenzinha para a gente não correr mais o risco de... Ó, vamos lá, 1058, pessoal. Será que eu vou ser... PC desse tanto? Ó, lembra que eu falei, pessoal? O ponto de entrada seria aqui, no que? No segundo teste. O primeiro teste, vou marcar aqui, ó. Primeiro teste. Esse aqui foi um segundo teste, ó. Ponto de entrada seria aqui. Eu antecipei, eu entrei aqui, ó. Aí eu tomei o calorzinho até aqui, dentro do gerenciamento. Quando rompeu aqui, que fez esse teste, eu falei, ó, pessoal, esse aqui é o ponto de entrada. Aqui a gente busca, pessoal, ponto de entrada, que é o que vai garantir o seu trade. O ponto de entrada, nada mais, tá? Então eu falei, ó, pessoal, a partida deixa eu tentar limpar isso aqui. Lembra que eu falei, pessoal? Ó, eu antecipei a operação, eu não esperei o teste. Então, pessoal, é muito importante também eu falar os erros que eu estou cometendo, porque eu sou ser humano. Eu sofro também com ansiedade, nervosismo, né? Enfim, a gente é humano, né? A gente sofre com isso daí. Então eu falei pra vocês, eu falei, pessoal, ó, antecipei, fui moleque, certo? Não era o ponto certo de ter feito. O ponto certo era o quê? Esperar o segundo teste. O segundo teste veio aqui, ó. Esse foi o segundo teste, tá? E eu entrei aqui, certo? Tomei um calorzinho dentro do gerenciamento. Só que deu certo. Mas o ponto de entrada exato era esse aqui, ó. Esse aqui era o ponto de entrada. Por quê? Rompeu, testou por baixo, deixou uma defesa, blau. Entra, comprado, o back, blau, para cima. Aí a gente está aqui, ó, uma onda, duas ondas, 3, 4, quinta onda no primeiro minuto, tá? No 1 minuto, ok? Então vai lá no nosso alvo, tenho certeza que iria no nosso alvo, só que mesmo assim, ó, tá cansado, tá enrolado, entendeu? Tá um negócio meio devagar demais, eu não gosto. Vamos contar as ondinhas aqui num minuto? Uma onda, duas ondas, eu vou ver quando que vai terminar essa aqui. Se bem que essa daqui já terminou, ó. Tá acima, então 3, 4, pode ser uma 4 complexa para fazer uma quinta onda, que aí é final de movimento, aí ele vai ter correção, tá? A gente vai estudar sobre isso, sobre ondas
de Elliott. Tá? Então é isso. Pessoal, o que eu esqueci o termo aqui agora. Por que eu deixei exatamente 1058, pessoal? Ah, poderia ter deixado mais? Poderia, só que a regra me pede 1058. Eu poderia sacar esse valor, tá? Nesse momento eu estaria sacando esse valor de 1058. Só que eu caí na pegadinha do malandro, tá? Que eu não quero que vocês caiam. Então, eu passei, eu fiz um colchão, vai ficar para euro isso aí. Só que a partir de agora eu já estou indo para a conta real, tá bom? Ó, ele não pode quebrar essa... Ele não pode quebrar esse ponto aqui, pessoal. Não pode, tá? Porque desconfigura... desconfigura a tendência de alta, tá? Então ele tem até esse ponto aqui, antes desse ponto, na verdade, para voltar. Porque se ele quebrar esse fundo aí, ó, de novo, será que eu vou cair nessa pegadinha? Só tá deixando aí um gatilho de compra, pessoal. Mais um teste aí acima do ajuste, sem volume, IFR será? Esperar fechar esse candle aí. Por que todo trade é assim, né? Olho grande. Cinco minutos tá feio pra caramba, pessoal. Bem, agora vamos falar aqui, pessoal, de emocional, tá? Ó, você vê, vocês estão vendo na prática, pessoal, na prática, no dia a dia, o que o trader passa, tá? O trader passa por isso também, ganância, olho grande, entendeu? Ó, por exemplo, eu tô com a meta batida. Ignora esse resultado financeiro aqui, tá? Por quê? Porque eu tinha uma meta. A minha meta era bater os 1050, exatos 1050, para quê? Para daí passar para conta real, né? Não foi isso que eu falei? Ó, vou fazer exatamente os 1050 para passar para conta real, para não deixar dinheiro perdido, porque esse dinheiro era para eu sacar, eu por um erro de interpretação eu optei por essa segunda opção. Não foi uma boa opção, tá? Digo para vocês com toda a certeza do mundo. Não foi uma boa opção. A melhor opção seria ter sacado esse dinheiro, porque aí eu já ia o bolso com dinheiro para a conta real, né? Psicologicamente falando, é diferente, certo? Aí, ó.
Tá no ponto que ele não pode romper, que é o fundo anterior, tá? Ó, agora está começando a fazer uma bipolaridade no ajuste, vai romper esse fundo e aí vai desconfigurar toda a análise de alta, tá, pessoal? Não cometam esse erro, pessoal. Não cometam esse erro. Ó, vamos lá. Nesse momento aqui eu vou tirar a... como chama? Ó, vamos lá. Agora vamos analisar o mercado, tá? Primeira onda, segunda onda, terceira onda, pouquinho acima do segundo topo, ok. Que a gente estava esperando que seria uma quarta complexa, não foi. E ele pode ser que essa terceira onda não pode ser, porque ela rompeu o fundo anterior, então ela quebrou a tendência de alta, tá, pessoal? Contando pelo 1 minuto, tá? Então ele quebrou essa tendência de alta, tá? Então vamos lá, ó, divergência no IFR, eu não levei isso em consideração, ó. Quer ver? Divergência no IFR, ó. Esse topo, tá? Esse topo aqui, ok, certo? Esse topo foi um pouco mais alto, mas olha aqui a divergência, ó. Tá menor do que o topo anterior, ou seja, demonstrando fraqueza na tendência, certo? Aí o próximo topo no mesmo nível, mas ele já está abaixo do anterior, mostrando que eu estou fraco na tendência de alta. Preste atenção, tá? Os 5 minutos está começando a ficar bonito, pessoal. Os 5 minutos está começando a ficar bonitinho. Eu tô com meta batida, pra que isso? Se a gente for operar pelos 5 minutos, pessoal, a gente está falando aí de um stop. Vamos ver o que vai dar aí. Ó, pelos 5 minutos aqui tá bonito, tá? Não tá feio não. Pelos 5 minutos aqui, ó. Ó, os 5 minutos aqui, ele tá bem bonito, tá? Tá bem bonito mesmo. Está falando aqui de um stop de 5 pontos para pegar um alvo maior. Vamos operar pelos 5 minutos.
Rompeu esse candle aqui. Esse preço vai subir, pessoal. 5 minutos aqui tá claro, ó. Cadê os 5 minutos, papai? Ué, sumiu o gráfico dos 5 minutos. Vai embora. 5 minutos aí tava entregando, pessoal. Cadê os 5 minutos? Cacete. Aí, ó. 5 minutos estava entregando ouro, ó. 5 pontos de stop. 12 pontos de alvo. Foi. Não deu tempo, pessoal. Mais 5 minutos entregou o ouro aí, ó. Sumiu o gráfico de 5 minutos na hora que eu ia boletar ele, pessoal. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Olha, não tá aqui. Mas enfim. Whatever. Nesse momento aí estaria pagando 7 pontos. Tá bom, tá bem. Tá bom também. Tá bom também. Agora o preço vai embora. Esse aqui é os 5 minutos. Ah, os 5 minutos estava aqui, ó. Foi playout 2. Agora achei ele, esse fela da mãe. Olha os 5 minutos aí. Passou. Mas enfim, não vamos ficar chorando pelo trade que a gente não entrou, né? 5 minutos entregou o ouro e eu não entrei porque o bicho sumiu. Agora ele apareceu. Nesse momento aí estaria pagando 8 pontos, pessoal. Alvo 3,53, tá? Seria o nosso alvo. 13 pontos. Vai chegar lá, ó. Vai no alvo. Pessoal, você vê aqui, ó, nossa marcação tá impecável, ó. Impecável, tá? Impecável, ó. O que é isso aqui, pessoal? É mágica? Não é mágica. É cálculo de tesouraria, tá? Cálculo de tesouraria. Por que eu sabia que esse preço ia parar aqui, ia parar aqui, ia parar aqui, ia ficar dentro desse range, ia parar aqui, ia parar aqui, parar aqui, parar aqui, e ó, e aqui o próximo alvo é esse aqui, ó, 3,53. Ó, nesse momento estaria pagando, pessoal, num candle só 9 pontos, ó. Meu Deus. Vamos ver como é que ia estar no 1 minuto aqui, pra gente ver se ia estar muito bagunçado. Não, só subiu, ó. Só subiu.
Enfim. Não, na verdade, a entrada, quando eu coloco lá os 5%, lá no site ele altera, né? Coloca já os 5% na entrada. Porém, quando eu peço para gerar o encarte para mídia social, ele não altera. Ele continua com a entrada sem os 5%, ou seja, zero de comissão, entendeu? 5 minutos teria entregue melhor, pessoal. Cinco minutos aqui foi perfeito. 9 pontos, quase 10. Só que eu acredito que ele ainda vai lá no alvo. Deixa eu ver aqui um negócio. Contato. Olha lá, ele vai no nosso ponto lá, no 53,99. 54, pessoal. Só para arredondar aqui, ó, 54. Vou botar aqui, ó, 54. Posição 54. Ok? Ok, ele vai lá no nosso preço, certeza. Pessoal, vou fazer um teste, tá? Vou fazer um teste. Vou começar a operar nos 5 minutos. Vamos ver. Ó, nesse momento ele está indo lá onde seria o nosso alvo, tá? Ó, que ele estaria pagando mais R$ 500 pra gente. Tudo bem, mas a leitura foi certa. Bom, é isso. Tô achando que os 5 minutos ele logicamente ele vai dar menos entrada, tá? Mas ó, aqui seria uma entrada, tá? Nos 5 minutos. 7 pontos. Aqui seria outra entrada nos 5 minutos. 5 pontos. Aqui tal, não, aqui sim. 10 pontos e tá indo mais, ó. Tá indo para cima ainda. Vai chegar lá no 54, pode ter certeza. Vamos ver se tem.
10,5. Balança comercial. Ó, tá voltando com muito volume, tá? Geralmente, pessoal, um pullback é com menos volume, tá? Pode estar com mais volume ou tá com o mesmo volume voltando que ele foi para subir, ó. Olha lá, ó. Gatilho, regulamento. Ah, vai sair agora a Petax, ó. Talvez esteja esperando a Petax sair.
Ó, a primeira prévia não saiu. Nossa. Então saiu a primeira prévia, papai. Mercado esperando só a primeira prévia sair, pessoal, ali, ó. Primeira prévia saiu no 46. E a partir desse momento aí o preço começa a acelerar para alta. Ó, outra incongruência aqui, ó, divergência no IFR. Topo anterior mais alto que esse topo aqui, ó. Ó, esse topo aqui, ó, renovou topo e IFR mais baixo que o outro topo. Então tá tudo dizendo que esse preço vai cair, pessoal. Ó, IFR tá entregando aí, ó. O preço vai para baixo. Apesar de tudo tá parecendo que vai subir, vai descer. IFR entregando num minuto aí, ó. Entregando o peixe. A análise técnica ele é muito complexa, pessoal. Porque, por exemplo, se eu olhar para o gráfico, você vai falar, vai subir. Só que você vê, por exemplo, ó, rompimento de topo, certo? Topo anterior aqui, ele rompeu, pouquinha coisa, mas rompeu. Mas olha só, esse topo que rompeu, ele está muito mais baixo que o outro. Ou seja, fraqueza na tendência de alta. E é o que o preço está fazendo. O preço foi lá no nosso alvo praticamente, ó, ele foi em 53, tomou uma defesa e está descendo. Tá? As divergências elas podem mudar? Podem, só que até agora ela está mostrando que ó, perdi minha força de subir. Perdi minha força de subir. Vim com força e perdi minha força.
Ah, uma coisa importante também, pessoal. Ó, gatilho do dólar e índice futuro, 1050. Júnior, é isso aí, ó. Muito importante também, pessoal. Sempre gravem suas operações. Por quê? A plataforma ela não é a prova de erros, tá? Na semana passada eu não estava operando porque eu já tinha passado, eu estava esperando eles validarem meu teste, mas eu vi todo mundo reclamando. Olha lá, pessoal, o que eu falei que o preço ia descer, ó. Tava nítido que o preço ia descer, apesar de parecer que ia subir. Por quê? O IFR entregou, ó. O topo mais alto está mais baixo que o topo anterior, ou seja, fraqueza na tendência de alta. Então esse preço vai descer. Aí, ó, tá descendo. Até onde ele vai descer? Não sabemos. Então, voltando aqui. O simulador remunerado não tem meta. O trader terá um gatilho de migração para a conta patrocinada. Conta real, simulador remunerado. Que serão os resultados acumulados. Pagamento de resultado. Não. Gatilho. Gatilho plano. Olha lá. Tá descendo agora com gosto, pessoal. E olha só que interessante. Como é que o preço desce com força, né, pessoal? Vamos ver os 5 minutos se entregou alguma coisa. Aos 5 minutos entregou essa defesa aqui, ó, mas tá muito claro não. Num minuto tá entregando mais, tá? Então gravem suas operações, tá? Porque na necessidade vocês têm como provar que vocês estavam certos. Porque é aquilo, filho feio não tem pai, né? Então é isso. Gravem suas operações. Gatilho. Plano Júnior, 12 contratos. Gatilho, margem conta real, 2,100. Margem total com gatilho. Enfim. O preço vai descer, pessoal. Pode até tentar uma reaçãozinha para cima aí, mas ele vai descer. Bem, vamos lá. Recapitulando aqui, ó. Vamos colocar aqui do dia 14, que foi o dia que eu comecei essa 14, não, do dia 14 do 11 de 2025 até hoje, ok? Ó, 1058,32. Resultado bruto 1.250. Tomei um loss aí, um loss não, que foram várias operações perdidas, né? Foram 11 operações total nesses 4 dias. Cadê? Tem um que aparece melhor aqui, gráficos completo, resumo. Tá bom aqui, ó. Vamos lá. Nós tivemos aí não escreve, né? Nós tivemos aí 11 operações, certo? 7 delas vencedoras, 4 perdedoras. Percentual vencedor 63,64.
Ok? Ok. Estamos nesse momento aí. Eu não sei qual que é o tempo que a gente tá. Ah, tá 1 hora já de vídeo, porra. Tá, mas vamos lá. A gente precisava de de 1,50, 1.050 para passar. A gente está entregando 1.058, porque a gente não vai receber esse dinheiro de volta. Então, a gente está entregando para a mesa isso aí, tá? 1.058 eu estou dentro da regra, ok, tá? Então, vou passar para a mesa agora, tá? Qual que é? E aí amanhã eu volto dizendo para vocês qual foi a resposta dela, tá? Se eu estou dentro da regra, se eu não estou, se eu passei, se eu não passei, senão a gente continua operando até dar o valor que eles querem, tá bom? Não quis operar mais porque eu acho que entregar mais do que a regra não está valendo a pena. Então, vamos lá. Aí, a partir do momento que a gente tiver com a conta real, aí sim, aí nós vamos para cima, vamos ganhar dinheiro com borra, tá bom? Então, pessoal, siga, compartilha, deixe seu like. Se você tem alguém, parente, um amigo que está perdendo dinheiro com day trade, manda para ele esse conteúdo, porque aqui, pessoal, se eu errar, eu vou falar que errei, vou falar o porquê, vou mostrar o ponto que deveria ter entrado. Por quê? O nome do nosso canal, pessoal, é Ponto de Entrada. Nada mais. É o ponto de entrada que você tem que aprender. Tá? E a gente vai fazendo isso aqui dia após dia. Eu vou colocar essa série aqui até o final de dezembro, até o último pregão de dezembro. E aí eu vou postar o resultado. E aí lá em dezembro a gente já vai estar sacando, tá? Então eu vou mostrar o resultado para vocês e vou lançar conteúdos, enfim, aulas também eu vou lançar, aulas de análise técnica, análise de preço, tá? Então vai ser muito legal. Então se você conhece alguém que está perdendo grana no day trade, caindo em promessa milagrosa de 20 mil por dia, pessoal, a vida do trader é complicada, tá? Não é facinho não. Você vê aí, ó, lucro bruto de 2.250, eu estou tirando um lucro líquido de 1,50, tá? 1,25 de loss e 1,58 de gain, 50%, beleza. A gente quer ir atrás, pessoal, dos 70 ou 80%, tá? Essa é a ideia. Nós vamos afinar nossas operações aí, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima. Fui!